Graça e paz, irmãos. Que alegria nós, irmãos, podermos estar aqui, reunidos como povo de Deus. Nós estaremos, então, fazendo a leitura do Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 1 até o verso 15. Todos os irmãos acharam? Ainda não? João, capítulo 3, verso 1 até o verso 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: Como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode ser isso? Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos. Podem tomar assento. O título da mensagem desta manhã, meus irmãos, é Vida Nova, uma necessidade vital. Falaremos como base aqui justamente o novo nascimento. Esse novo nascimento que vem da parte de Jesus para uma vida nova. Antecedendo um pouquinho os versículos anteriores que nós vimos aqui semana passada, no capítulo 2, versos 24 e 25, aquele que conhecia todos e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem. Foi o final dos versículos que nós meditamos semana passada e vimos que, de forma geral, Deus conhecia todos aqueles que em algum momento tiveram fé e que não era confiável a fé que estavam colocando em Jesus por causa dos seus sinais. Mas agora, no encontro com Nicodemos e nos capítulos que se sucedem, nós veremos Jesus tendo encontros pessoais com algumas pessoas, e uma delas é Nicodemos. Nós temos a mulher samaritana, oficial gentil, temos o homem do tanque de Betesda, e todos eles individualmente, Jesus vai tratar com eles, justamente individualmente, a sua fé em Jesus. Então, o que se sucede aqui com Nicodemos está conectado com o texto anterior, que justamente Nicodemos, ao chegar até Jesus, ele fala que ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Nesse primeiro momento, parece que nós encontramos também Nicodemos partindo do pressuposto de que os sinais demonstravam que Jesus era alguém de Deus. Mas ainda nós vimos que isso era algo ainda, era uma
uma compreensão ainda equivocada, ou a sinceridade de Nicodemos até chegar a Jesus era uma intenção ainda de descobrir, de fato, a real identidade de Jesus. Até então, ele vinha até Jesus com esse pressuposto de que Jesus, então, vinha da parte de Deus porque ele fez alguns sinais. É o que nós entendemos nesse primeiro momento, em que Nicodemos se encontra com Jesus, que ele fala justamente com Jesus a respeito dos sinais. Mas Jesus ele destaca que o que nós vamos perceber, que Jesus vai destacar que é necessário muito mais do que ver os sinais para que possa crer em Deus e em Cristo como Messias. Então, dividindo um pouco aqui da ministração dessa manhã, eu dividi em 4 pontos para que a gente possa meditar sobre esses textos, versículos. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o encontro. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre o novo nascimento. Em terceiro lugar, a soberania de Deus na obra da salvação. E em quarto lugar, o testemunho e a missão de Jesus. Então, nós vamos meditar sobre esses 4 pontos para que possamos compreender um pouco mais sobre o que Jesus estava então querendo dizer a Nicodemos quando este vem e questiona a quanto o que era necessário então para nascer de novo. Nos versos primeiros nós vimos ali Nicodemos então vindo até Jesus. Acompanhem comigo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus, e ele foi encontrar-se com Jesus. Este primeiro encontro, note que o versículo 2 fala que ele foi à noite. E nós temos aqui uma descrição e podemos pensar de várias formas, né? As pessoas que estudam, os teólogos que estudam, não dá para se definir o que de fato Nicodemos, por que Nicodemos foi à noite. Poderia ser porque ele tinha algum receio de se encontrar com alguém que fazia milagres, um mestre, enfim, ele poderia ter várias inquietações quanto ir a Jesus e ser visto com aquele que operava milagres, e de alguma forma ele como autoridade podia ter alguma discordância daquela ida até Jesus. Então, mas eu entendo um pouco como o Carso entende, que ele fala justamente, mesmo não sabendo as intenções de Nicodemos ir até a noite a Jesus, ele acreditava que justamente ele precisava ir até Jesus. Mas talvez o que ele não compreendia, talvez dentro do seu coração, que talvez a noite que habitava dentro do coração de Nicodemos é maior do que ele imaginava. Então, como uma ideia de que Nicodemos vai até a Jesus à noite, é que de fato a escuridão que habitava dentro do coração de Nicodemos era uma escuridão que necessitava de fato de encontrar aquele que de fato tinha a luz. Então Nicodemos vai até Jesus, mesmo com as intenções, entendendo que Jesus fazia milagres, vinha da parte de Deus, ainda assim havia no coração dele uma necessidade maior do que só esses milagres. Havia um interesse maior de Nicodemos saber quem de fato era Jesus, e se esses sinais comprovavam de fato que poderia nele ser o Messias, o prometido. Ele sabia que ele vinha da parte de Deus porque ele fazia sinais, mas de fato não estava concreto no seu coração que Jesus poderia ser de fato o Salvador, o Messias, né, aquele que era prometido. Então ele foi até Jesus justamente com uma necessidade de poder encontrar a luz em Jesus. Então, neste primeiro momento, nós vimos um encontro, e de uma forma muito rápida aqui, só para entendermos um pouco sobre a real necessidade de todos os homens. Mesmo que muitas pessoas hoje que provam de uma cultura muito mística, nós vamos muito atrás de coisas que nos chamam a atenção, e muitas vezes os milagres, as coisas que muitas vezes chamam mais atenção nossa, nos levam até tentar conhecer aquele que está por trás desse milagre. Nicodemos tinha uma necessidade que todo homem tem, de uma escuridão interna, onde ele necessita encontrar a luz. Então, todos nós, parecidos com Nicodemos, em algum momento nós fomos até Jesus para de fato ter um encontro real com Ele. E Ele faz com que isso aconteça para que nós possamos então encontrar a luz.
Em segundo lugar, meus irmãos, ele fala já rapidamente sobre o novo nascimento, dos versos 3 a 7, que ele fala o seguinte: Jesus respondeu, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus responde à pergunta dele justamente falando que é necessário, a única forma de nós conhecermos a Deus e vermos e entrarmos no reino de Deus, é necessário que nós possamos nascer de novo. Jesus foi o primeiro, então, a declarar que o renascimento espiritual era uma necessidade absoluta. Não tem como entrar no reino dos céus, não tem como entrar no reino de Deus se nós não nascermos de novo. Ele declarou então isso a Nicodemos diretamente. No ensino de Jesus, meus irmãos, trata-se de uma condição universal. Todos devem então nascer de novo. Não há ninguém que entre no reino de Deus se de fato não nascer de novo. É necessário para que isso aconteça, né? O novo nascimento para entrar no reino de Deus. O renascimento, pois é, parte essencial do cristianismo. Sem ele, a entrada no reino de Deus, então é impossível. Então Jesus deixa claro para Nicodemos exatamente isso. Não tem outra forma de entrar no reino de Deus, senão dessa forma. A regeneração, meus irmãos, aqui é o termo utilizado, o termo teológico utilizado para descrever então este renascimento. Talvez isso fique mais claro. Nós, quando falamos sobre ordem da salvação, Ordem Salutis, nós entendemos a soteriologia como a regeneração, um ponto onde Deus é quem transforma a vida do homem. Então, é descrevido aqui nada mais do que esse renascimento como essa regeneração. Refere-se a uma nova geração, uma nova gênese, um novo começo. Não é só virar uma página, uma folha da nossa vida e agora nós vamos, né, tomar outros rumos, outros propósitos. Não, é um novo recomeço, é uma nova vida em Cristo Jesus, é uma vida radicalmente transformada. É isso que o novo nascimento é, né, na regeneração. Pedro fala, meus irmãos, em um texto de 1 Pedro, eu não notei referência aqui, mas o que Pedro fala? Segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida, viva esperança. O meio que Deus usa para conceder essa nova vida, meus irmãos, é o Evangelho. Pois os crentes foram regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. É por meio então do Evangelho que nós somos então regenerados, somos transformados para uma nova vida. E a regeneração, meus irmãos, nada mais é do que uma obra do Espírito Santo naqueles que espiritualmente estão mortos. O que Efésios, no capítulo 2, ele inicia falando que justamente todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecado. Não há quem possa, então, a si próprio dar a vida, porque todos nós estávamos mortos. Agora, pela fé em Cristo, é que de fato nós recebemos a vida. Então, é o Espírito quem regenera a todos nós, para que nós pudéssemos estar, então, na presença do Senhor. É o Espírito que, de alguma forma, recria o homem, recria o coração do homem, vivificando ele da morte espiritual, então, para a vida espiritual. É dessa forma que o Espírito faz para todo aquele que então, até então não poderia conseguir reviver. O que de fato acontece quando nós então somos regenerados? O que muda na vida daquele que de fato teve um encontro com Deus, um novo nascimento? Anteriormente havia uma disposição, uma inclinação, um desejo pelas coisas carnais. Agora há um desejo por Deus, há um desejo em amá-lo e há um desejo em servi-lo, em segui-lo em todos os momentos. As nossas inclinações, as nossas paixões, elas são transformadas e o nosso amor passa a ser o Deus em que nós servimos. Então a regeneração
ela é algo plantado no coração do ser humano. A regeneração agora é um desejo, então, que se transformou para Deus. Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Agora, uma coisa importante para que possamos entender e não confundir a regeneração, que é o terceiro lugar da mensagem, fala que a soberania de Deus, fala da soberania de Deus na obra da salvação. Agora, quem é que realiza essa regeneração, este novo nascimento? Quem é que faz isso no coração humano? É justamente o próprio Deus, pelo seu Espírito, quem regenera o homem para a nova salvação. É Deus que, de forma prioritária, é quem faz a obra de salvação no coração humano. É Ele que, de fato, exclui a realidade da necessidade. Ele não exclui a necessidade, obviamente, da resposta humana de fé, mas é Ele quem realiza essa transformação. As pessoas confundem, às vezes, que é nós que participamos da salvação, porque nós vamos até Deus, o encontramos e o aceitamos. Mas, diferente disso, a regeneração, como Efésios fala, quem está morto no delito e pecado não pode reviver por si próprio. Somente Deus é quem pode transformar o coração humano. Então, a salvação é obra divina. É um ato monérgico de Deus em nos salvar, nos tirar da morte, da escravidão do pecado, para uma nova vida em Cristo Jesus. É Ele então que tem essa prioridade, é Ele que tem essa soberania na obra da salvação, é Ele que mostra a nós, em nosso coração, que de fato nós somos pecadores e que carecemos da graça de Deus. À medida que isso acontece, é que de fato a conversão ela ocorre. Por isso que a regeneração, nós queremos que ela precede a fé. Ela precede a conversão. Primeiro nós somos regenerados para uma nova vida. Nós somos regenerados para crer. Então cremos. Então praticamos as obras de justiça. Então podemos amar, porque a regeneração precede a fé. Deus nos regenera, passamos a ver e agora crer em Jesus para a salvação. Por isso que nós devemos compreender isso, a importância de que é Deus quem nos salva, é Deus quem faz isso. E alguns textos que demonstram isso, só para a gente ter uma base para nos apoiarmos, no Novo Testamento, nas cartas de João, 1 João, se você quer ler comigo, 1 João 2, 29, ele ressalta isso, o seguinte: se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Capítulo 3, verso 9, ainda de João, fala o seguinte: o amor de Deus para conosco manifestou-se do fato de que Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. No versos 4 e 7, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. No 5:1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Então nós só podemos praticar obras de justiça, nós podemos somente amar, nós podemos somente crer se de fato nós nascemos de novo. É dessa forma que então nós vimos nos textos bíblicos e que apoiam que de fato somente cremos, só podemos nascer de novo, só podemos entrar no reino de Deus se o ato soberano de Deus nos encontrar. E é Deus quem faz isso, e isto é consolador, porque está na mão de Deus e não na nossa mão. Se dependesse de nós, de fato nós perderíamos a salvação a todo momento. Mas como é Deus quem nos salva, como é Deus que nos regenera, nos limpa, nos purifica para uma nova vida, é que podemos ter a alegria e o conforto de que nós somos salvos pelo um Deus soberano. Então, nos versículos, meus irmãos, que nós vimos do Evangelho de João, sobre o novo nascimento,
nós temos essa ênfase de Jesus sobre essa vida nova, sobre esse novo nascimento. Vamos acompanhar aqui o texto. Então, dos primeiros versículos, do versículo 3, sobre o versículo 3 até o 7, nós vimos essa ênfase de Jesus, então, sobre este novo nascimento. É necessário nascer de novo. Depois, do versos 8 a 9, dos versos 6 a 8, nós vimos que este novo nascimento é obra do Espírito, é obra de Deus, é Deus de forma soberana quem salva o homem, que é os versículos 6 e 8. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser, necessário vos é nascer de novo, e o vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Verso 8, o vento sopra aonde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, para onde ele vai. É o Espírito de Deus, então, quem age no coração humano, para que haja essa transformação. E Nicodemos, meus irmãos, ele faz uma pergunta, e a gente pode pensar um pouquinho na continuação da pergunta. Ele faz no verso 9 o seguinte: como pode se suceder isso? Como pode acontecer isso? Esse novo nascimento? E Jesus questiona ele. Jesus responde a ele, né? Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Para Nicodemos ainda era difícil compreender este novo nascimento. E realmente para nós, às vezes é difícil compreender a ação deste nascimento, porque não vem de nós, vem do próprio Deus. E às vezes é difícil nós pontuarmos em que momento a regeneração ela aconteceu. Por isso, quando nós estudamos a ordem da salvação, estudamos ela mais ou menos de forma cronológica, mas ela é mais lógica do que cronológica. É difícil nós pontuarmos em que momento houve a regeneração, em que momento nós nos convertemos, como foi esses acontecimentos. Muitas vezes nós não entendemos. Mas Jesus está deixando claro aqui que é Deus quem realiza isso quando nós cremos nele. Ele regenera. Então, se nós cremos em Jesus, nós podemos então entrar no reino de Deus. E o que nós podemos pensar um pouco sobre essa pergunta de Nicodemos, para o judaísmo, meus irmãos, antigo, tanto para Nicodemos quanto para Jesus, eles conheciam algo que era importante dentro do judaísmo. Era a importância de nascer em uma família certa, ter uma linhagem. Isso era muito importante acontecer. Então Nicodemos tinha em mente que ser filho de Abraão, entre outras coisas que eram importantes no judaísmo, mas ser filho de Abraão era importante, ter uma linhagem era importante. Para ele, humanamente pensar, ele entendia que ser de uma linhagem certa, de uma família certa, é que de alguma forma garantia ser filho de Abraão, ser um religioso, ser alguém que temia a Deus, que estudava a Torá. Ele estava fixado em tradições no seu coração, assim como muitos de nós estamos fixados às vezes em nossas tradições, em quando nós vemos a igreja e nos identificamos como cristão e achamos que isso é a garantia de fato, e que as nossas obras, que aquilo que nós realizamos, que aquilo que nós fizemos, o fato de nós virmos à igreja, o fato de nós orarmos, de nós lermos a Bíblia, é o suporte em que nós nos baseamos, que de fato nós iremos ao céu. E isso não está errado. Porém, Jesus fala a Nicodemos que não basta nascer em uma família, na família certa, não basta estar numa linhagem correta, não basta ter a tradição e ser um religioso, ser alguém que cumpre as leis. Jesus fala a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo. Não basta, então, nascer em uma linhagem correta. O que Jesus quer dizer é que agora que Deus está, meus irmãos, por meio do seu Filho, construindo, então, uma nova família. Por meio de Jesus, este novo nascimento não é um nascimento carnal,
não é alguém que está virando uma página da vida e fazendo novas coisas agora na vida, mas é, de fato, uma nova vida em Cristo. É uma nova família que se inaugura, é um novo nascimento, pois o nascimento físico, o nascimento comum, não é mais suficiente. Nós precisamos nascer de novo. É o que Jesus deixa claro para Nicodemos e deixa claro para todos nós que ouvimos a mensagem da regeneração, do novo nascimento. E em quarto lugar, meus irmãos, nós falamos aqui sobre o testemunho e a missão de Jesus, que vem dos versos 10 a 15. Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, o Filho do Homem. Em primeiro lugar, no verso 11, então Jesus fala, dizemos, e testificamos. Jesus fala, meus irmãos, de alguma forma aqui, do seu povo, visto que já estava então congregando os seus discípulos, falando a respeito daqueles que dizem e testificam dessa nova era, deste novo nascimento, deste reino que está chegando e inaugurando por meio de Jesus. Mas ele identifica também isso especialmente, meus irmãos, ao testemunho de João Batista, cuja missão era justamente testemunhar daquele que estava vindo, de uma nova era que estava se estabelecendo por meio do Messias, de Jesus. Era esse testemunho que Jesus estava testificando, que uma nova era estava chegando. E para que essa era se inicie, todos aqueles, todas as pessoas, todos os povos, todas as nações deveriam crer em Jesus para a salvação. Mas então, é justamente isso que Jesus testemunha, que o reino de Deus estava entre nós. Um novo começo estava se seguindo por meio de Jesus. E no verso 13, ele justamente fala, senão aquele que lá do céu desceu, a ênfase de que Jesus, então, em Jesus, ele é a encarnação, ele que veio da presença de Deus, que fala no capítulo 8, do verso 38, ele que vem da presença de Deus, assim ele tem então essa autoridade para testificar, para falar das coisas celestiais. É Jesus que está evocando o pressuposto de que ele, então, que estava na presença de Deus, ele que encarnou, é ele que veio, é ele que desceu do céu, versículo 13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, está evocando a ele, justamente aquele que estava nos céus, que encarnou, tem então a prerrogativa, de testemunhar sobre as coisas celestiais, sobre as coisas de Deus, sobre o reino de Deus que está próximo, sobre o reino de Deus então que está inaugurando por meio da pessoa de Jesus, que então é o Filho do Homem. Essa autodesignação que Jesus faz aqui é um termo então bem preferido de Jesus, ele usa em vários capítulos falando sobre o Filho do Homem, se referindo a si próprio. Então ele refere-se justamente ao texto de Daniel, no capítulo 7, que ele fala, um assemelhante ao Filho do Homem, é o que recebe então essa autoridade. Nele tem essa autoridade universal e eterna, de quê? De governar. É ele então que tem essa prerrogativa de falar das coisas celestiais, e a ele pertence todo o governo eterno de todas as coisas. Jesus então aponta para si como aquele que de fato é o Filho do Homem, e é somente por meio dele que nós podemos então entrar no reino dos céus. Ao evocar então essa autoridade, meus irmãos, ele usa então no verso 14, um texto que é uma referência do Antigo Testamento, que é o texto de Números, capítulo 21, versos 9 a 4, ele que está registrando, meus irmãos, justamente a história dos israelitas, que se rebelaram, que eram rebeldes, que murmuravam, que questionavam a Deus. Deus então enviou serpentes, justamente com vista de quê? De puni-los por causa dessa murmuração.
por causa dessa rebeldia contra o próprio Deus, sobre a insatisfação e a murmuração que os israelitas então fizeram contra Deus. Então, o que Deus disse a Moisés? Que ele então ele fizesse, fabricasse uma serpente de bronze e então colocasse ela numa haste, para que então todo aquele que mirasse essa serpente fosse curado. O que Jesus está evocando aqui, após evocar sua própria autoridade, como aquele que de fato tem autoridade, para governar todas as coisas e que tem então autoridade para testificar sobre este reino? Ele está evocando justamente que é por meio dele que nós obtemos a salvação. Essa comparação sobre a serpente, a gente fica meio achando meio estranho, porque que Jesus se compara à serpente que é hasteada lá no deserto para que o povo pudesse então ser curado da morte física que aconteceria. É justamente que o que se utiliza aqui é que toda a maldição que a serpente então estava trazendo, Deus trouxe então maldição, puniu o povo por meio das serpentes venenosas que os matariam, mas essa serpente de bronze foi então a salvação para todo aquele que mirasse nela. Jesus então agora, ele se coloca no lugar dessa serpente de bronze justamente para dizer que a sua morte na cruz, a sua morte e exaltação é o meio pelo qual nós obtemos a cura. Todos nós, de alguma forma, todos nós sofremos com o pecado, com a maldição do pecado. Todos nós somos pecadores. Então é por meio de Jesus na cruz, é que de fato essa maldição, agora esse simbolismo da cruz é que toda a maldição de toda a raça humana estava sobre Jesus. Jesus agora coloca-se como maldito, como alguém que estava então recebendo toda a culpa, tudo aquilo que era, digamos, peçonhento, tudo que era venenoso estava sobre Jesus na cruz. Agora todo aquele que mira a Jesus, todo aquele que mira a cruz de Cristo, é que pode então obter essa salvação. É por meio disso que nós podemos então crer em Cristo para a salvação, para a remissão dos nossos pecados, para uma nova vida. E essa vida nós encontramos por meio de Jesus. Então, meus irmãos, o texto, verso 14, fala justamente isso. Importa que seja levantado. Essa expressão que Jesus utiliza aqui, a palavra levantado contém esse duplo sentido, como eu mencionei aqui, crucificação e exaltação. A morte então de Jesus na cruz e a sua ressurreição e a sua glorificação juntas revelam que a glória de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus, Deus é bondoso e misericordioso com todos aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, é por meio da cruz, a ressurreição e a glorificação de Jesus, que Deus demonstra a sua bondade e misericórdia. E a palavra importa justamente aponta para esse propósito soberano. Deus, então, em Cristo Jesus, lança toda a maldição para que nós pudéssemos, então, ser justificados. E é justamente isso que o versículo 15 finaliza, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A humanidade, meus irmãos, como eu falei, num todo, então, pecou. Ela foi atingida justamente por essa doença fatal que nos matou espiritualmente. E a única cura, meus irmãos, para que nós pudéssemos chegar até Jesus, foi justamente o Filho do Homem morrer na cruz, para que nós pudéssemos então encontrar a vida e fé nele. Portanto, meus irmãos, a crucificação foi a chave, o plano eterno de Deus para salvar todo o seu povo. É assim que nós devemos perceber o quanto Deus tem sido misericordioso com todos nós por meio do seu Filho Jesus. E para concluir, meus irmãos, nós entendemos então que, a modo, de certa forma, mais prático, sobre o novo nascimento, nós podemos concluir, meus irmãos, que esse novo nascimento ele é mais importante, ele é urgente, é uma necessidade na vida de todo homem. Nós precisamos nascer de novo, é o que a Bíblia e que Cristo está nos ensinando. E sem esse novo nascimento, meus irmãos, a nossa fé é vã, a nossa esperança é vã.
A nossa religião é vã. Não tem como nós, então, praticarmos uma vida cristã se de fato nós não nascermos de novo. Agora, eu mencionei que o novo nascimento, ele é algo soberano de Deus, é um ato soberano de Deus. E daí a pergunta que fica é se isso é urgente, se a nossa fé é vã, como eu faço para que isso aconteça? Nós não fizemos nada, nós cremos. Nós não fizemos nada, nós não podemos fazer nada, nós cremos de fato Jesus para a salvação. E a partir disso nós vivemos e vivenciamos a vida cristã. E o ponto aqui, para que nós vemos no DT, é bem importante, é que o nascimento ele é sim importante. Mas eu digo para você, foque na vida. Mas que estranho isso. Se a ênfase é tão importante, nós falarmos sobre o novo nascimento e a regeneração, e sem essa regeneração nós não entramos e nem vemos o reino de Deus. O que quer dizer isso que tu está falando, né? Nascimento é importante, mas foque na vida. É porque justamente muitas das pessoas, meus irmãos, elas se preocupam na regeneração como um ponto aonde nós podemos fazer coisas que demonstram que nós somos cristãos. E parece que há um dilema na nossa vida. Será que de fato eu nasci de novo? Será que de fato eu sou cristão? Será que de fato o que eu estou vivendo é algo verdadeiro? E aqui é o problema onde nós focamos. Todos nós temos uma certidão de nascimento. E nem por isso, se nós não temos ela fisicamente para comprovar que nós nascemos, ainda assim é verdade que nós nascemos. Mesmo você não tendo a certidão, você nasceu. É fato, é real, tu está ali, tu nasceu. A certidão ela é um documento que oficializa, obviamente, mas que fala de onde você vem, quem são seus pais, quem são seus avós, onde você mora. Realmente ela comprova isso. Mas ela não deixa de tu não deixa de estar vivo porque na ausência dela. Então você está vivo. Então muitas vezes o que acontece é que nós focamos muito, meus irmãos, e nos detemos muito neste novo nascimento como se fosse algo que se nós cremos em Jesus e se de fato nós cremos nele para a salvação, nós podemos ter a certeza que o novo nascimento ele ocorreu em nossa vida. Ele não deve ser um dilema em que faça duvidar a sua fé. De fato, nós devemos crer em Jesus para a salvação e quando nós cremos nisso, nós podemos entrar no reino de Deus. Nós podemos confiar plenamente em Deus que Ele nos salvou para essa nova vida. O fato é que a minha fala em focar na vida é justamente em que nós possamos parar de ficar preocupados muitas vezes diretamente se nós nascemos ou nascemos de novo e focarmos na vida daquele que de fato foi regenerado. Então a ideia é que muitas pessoas elas nascem, como eu falei, e isso é lógico, né? Elas estão vivas, mas sempre vivem uma vida muitas vezes sem vitalidade. As pessoas nascem, elas estão vivas, mas isso não quer dizer, não é sinônimo de uma vida com vitalidade. De fato, uma vida que é exercida plena, com alegria, com paz em Deus. Então, o que de fato nós devemos focar é que o cristão ele pode até ter experimentado um novo nascimento, mas se ele focar somente nessa concepção, sem trazer à tona o quanto isso pode refletir para a vida, nós seremos infrutíferos. Se essa regeneração aconteceu, logo nós temos que focar nos desdobramentos dessa regeneração. A vida aqui e agora, o que nós estamos fazendo agora regenerados por Cristo. Não preocupar se nós somos regenerados ou não. Então, focar na vida justamente é isso. Se nós nascemos de novo, se você nasceu de novo, agora você está vivo de fato. Agora nós vivemos a vida de fato. Essa é a vida atual que nós vivemos, dia após dia, momento após momento. Isso, meus irmãos, deve ser então indicativo de saúde, de força, de propósito, onde nós encaramos a vida cristã justamente como algo que nós devemos viver intensamente, amar mais, perdoar mais, servir mais, viver uma vida mais justa, viver uma vida mais pura. É isso que se sucede à regeneração quando nós falamos sobre a ordem da salvação. Nós somos regenerados, nós cremos, Deus nos converte, isso pode ser gradual também. À medida que nós vamos conhecendo a Cristo, nós vamos nos convertendo, nos transformando, e nós temos a santificação, que faz com que nós, então, vivamos essa nova vida dia após dia. Mas a regeneração já aconteceu, nós devemos focar no dia a dia, no momento, dia após dia, momento após momento.
para que possamos viver essa vida com um propósito, para que venhamos ter desdobramentos dessa nova vida que Cristo trouxe a nós. Então é dessa forma que nós devemos entender. O nascimento sim é importante, mas foque na vida. E por fim, creia e viva. Há uma condenação, meus irmãos, rígida, e as Escrituras declaram isso. Nós não podemos dizer que a Bíblia não fala sobre condenação, porque a Bíblia fala sobre condenação. Todos aqueles, meus irmãos, que permanecem no pecado, o salário do pecado, sim, é a morte. A Bíblia é clara em dizer isso. A alma que pecar, essa morrerá. Contudo, quando você olha para Jesus e crê nele como seu Salvador, essa condenação, ela é cancelada. Aleluia. Ela é cancelada quando nós cremos em Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque o justo morreu pelo injusto. Ele foi o nosso substituto. Ele sofreu a penalidade que nós deveríamos sofrer. Ele morreu em nosso lugar e agora nós estamos livres da condenação. Que isso fique em nosso coração, em nossa mente, para que possamos refletir sobre o novo nascimento. Sim, o novo nascimento é algo que somente Ele pode fazer nós entrarmos no reino de Deus. Mas não foque somente no novo nascimento, ele é importante. Foque na vida, dia após dia, como esse nascimento repercute em sua vida. E como eu falei, por fim, creia e viva. Que Cristo permitiu com que todos nós pudéssemos ter entrada no reino dos céus por meio dele, por meio da cruz, por meio da sua ressurreição, por meio de sua glorificação. Que possamos nos alegrar nessa manhã, meus irmãos, que de fato Jesus inaugurou uma nova era, uma nova família, em que todos nós, nascidos de Deus, fizemos parte. E se alguém aqui, meus irmãos, em algum momento, não conseguiu compreender este novo nascimento, o meu chamado aqui é para que você creia e viva. Essa é a nossa mensagem do texto todo de João. Vida nova ao que crê. Creia em Jesus para a salvação. De fato, você terá nova vida. Terá acesso ao reino de Deus. Verá e entrará neste reino, nesta vida eterna que Jesus proporciona a nós. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Deus bondoso, Deus misericordioso, diante da Tua santa presença, Pai, nos alegramos nesta manhã, Senhor, reconhecendo, Pai, que o Senhor nos trouxe até aqui soberanamente, Pai, pôs fé em nosso coração, e essa fé fez com que nós pudéssemos então crer. O Senhor nos regenerou para uma nova vida, Pai, que emana, Senhor, dos céus, que veio, Senhor, diretamente de Deus, para que nós pudéssemos não só ver, Senhor, mas ter acesso, poder ter acesso e a garantia e a esperança e o consolo que de fato quando Jesus vier, nós entraremos, Pai, na eternidade. Obrigado porque também, Senhor, essa expectativa que começa agora, se inaugura agora na família de Deus, aonde o Senhor permitiu que nós pudéssemos entrar. Obrigado, Senhor, porque ao entrar nessa família, Pai, tudo se fez novo, podemos viver essa vida nova, podemos regozijarmos, Pai, dessa vida todos os dias, Pai, porque não somos mais escravos do pecado, mas o Senhor nos libertou para essa nova vida, nova criatura, Senhor, nós somos, Pai, e podemos de fato, Senhor, não viver a vida de escravidão, mas uma vida de liberdade, liberdade essa que nos faz amar mais, liberdade essa que nos faz viver uma vida mais justa, mais pura, mais santa diante da Tua presença, Pai, por isso nos alegramos, Pai, e bendizemos o Teu nome, Pai, porque podemos já hoje, agora, provarmos, Senhor, dessas bênçãos futuras, Pai, dessas bênçãos eternas que já são realidades em nosso meio, Pai, onde nós em comunhão com a Tua igreja, comunhão contigo, nós podemos desfrutar do Teu amor, Pai. Ah, Deus, obrigado, porque também, Pai, por meio da ceia, nós podemos testificar isso, Senhor, que Teu reino está entre nós e que isso aponta, Pai, para um banquete, Senhor, em que todos aqueles que nasceram de novo, Pai, participarão, Senhor,
nós podemos participar da tua mesa, Pai, porque isso aponta justamente, Pai, o teu reino eterno, Pai, este banquete que aquele dia o Senhor nos servirá e nós estaremos contigo, Senhor, eternamente, Senhor, e a garantia disso, Senhor, é o que o Senhor foi levantado, Senhor, na cruz, no madeiro, foi feita uma audição para que todos nós, ao mirar, ao olhar para a cruz, Senhor, ao olhar para a ressurreição, Senhor, nós podemos ter a firme esperança, a firme convicção que nós somos novas criaturas, que nascemos de novo, Senhor, para um reino eterno, Senhor. Por isso nós oramos e somos gratos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.